Olá, tudo bem com vocês? Mais um dia de vídeo falando sobre aba. Espero que estejam todos com paz, tranquilidade de espírito e paciência e fé. É o que eu desejo a todos neste momento tão difícil que estamos vivendo. Sempre abro os meus vídeos eh, desejando sempre o melhor para todos e que nós venhamos a superar este momento. Então vamos lá. Eu publiquei um vídeo anterior sobre o olhar, né, da criança, como trabalhar o olhar. Só que eu pedi para vocês, se vocês quisessem algum vídeo específico, vocês colocassem. E ainda falei que ia falar hoje sobre linguagem. Porém, como ninguém fez nenhum comentário sobre o vídeo falando se quer algum específico, eu achei por bem fazer um vídeo agora falando sobre o diagnóstico do autismo. Já que eu estou falando sobre aba, é interessante falar um pouquinho do autismo, né? Se a aba é voltada ao autismo, é interessante falar sobre o diagnóstico. E nos próximos vídeos eu vou continuar da onde eu parei sobre os comportamentos da criança, ok? Então vamos lá. O que é o autismo? Vamos começar por aí. O autismo a gente não configura como uma doença. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que vem a ser isso? No desenvolvimento dessa criança, que vem dos neurônios e ele reflete no corpo, as crianças autistas, as pessoas autistas, ela tem uma certa, como que eu posso explicar para vocês? É uma pequena alteração, né, em algumas habilidades. O que vem a ser isso? Um exame físico você não vai notar uma diferença no cérebro, ok? O que pode ser notado é a forma que o cérebro funciona. As crianças que são consideradas típicas, que a gente não trabalha com normal e não normal ou estranho, porque nós estamos trabalhando aqui com ética, profissionalismo e humanismo. Então, nós estamos tratando todos da mesma forma, igual. Então, uma criança que tenha ou qualquer outro transtorno, ou até mesmo uma doença, uma patologia, a gente trata como pessoa, né? Não como alguém diferente. Pode ser sim diferente, mas não anormal. Então, eu vou usar só essa palavrinha no momento que é técnica, que é crianças não típicas, atípicas, e a criança que não tem autismo é a criança típica, ou pessoa típica e pessoa atípica. Quer dizer isso? Crianças típicas, que é as que a gente considera que não tem nenhum transtorno, quando ela passa da fase de 1 ano e meio, mais ou menos, ela tem as habilidades começam a se desenvolver. Ela vai desenvolver a fala, ela vai desenvolver a socialização com outras crianças, o pegar, o brincar, o tocar nas coisas, a comunicação, entender o que a outra pessoa está falando e como se expressar. Uma criança autista, essas habilidades é como se elas fossem todas espalhadas, elas não se fizessem uma junção, porque a criança típica, ela 1 ano e meio, mais ou menos, aproximadamente, ela começa a desenvolver essas habilidades, porque até antes disso, essas habilidades elas estão muito soltas no seu funcionamento, no funcionamento do cérebro. O que quer dizer isso? Elas estão soltas no sentido que ela não consegue fazer uma junção da comunicação ou da fala. Ela vai pegando por fragmentos. Você vê que a criança, quando começa a falar, ela fala papá, dadá, gugu. Quando ela começa a brincar, ela não sabe ainda selecionar um tipo de brinquedo do outro tipo, o que é um quadrado, o que é um círculo, o que é
o que é um cachorrinho, o que é um gato. Porque ela só consegue visualizar. O cérebro está visualizando, está aprendendo ainda a distinguir as coisas e socializar da mesma forma. Ela entende que são pessoas que estão ao redor dela, mas ela não consegue distinguir qual a função de cada pessoa na vida dela. A não ser a mamãe, é claro, né? Que esse afeto, esse vínculo e afeto vem desde do nascimento. Então, uma criança atípica, que é a criança com autismo, mesmo depois de 1 ano e meio, ela não tem essas habilidades com facilidades. Ou seja, ela pode ter algumas habilidades e pode não ter outras. Não é bem não ter, é não desenvolvê-las. Ela tem, mas não desenvolveu ainda. Por isso, o diagnóstico precoce e por isso trabalhar com as terapias, que eu vou explicar depois em outro vídeo quais os tipos de terapias. Eu falo da terapia ABA, mas dentro da terapia ABA existem vários profissionais, é nesse sentido que eu estou querendo explicar. Então, voltando ao que eu estava falando do desenvolvimento, das habilidades. A criança com autismo, depois de 1 ano e meio, ela continua com a mesma dificuldade que ela tinha anteriormente, de distinguir qual a função das pessoas ao seu redor. Ela tem dificuldade de socializar, de compartilhar o que ela tem com outra criança ou com um adulto. A fala, ela tem muita dificuldade de falar e de entender o que está falando, o que está dizendo a ela. A criança normalmente ela responde na terceira pessoa. Então, todas essas habilidades, todas essas dificuldades é um sinal de autismo. Então, eu vou falar mais um pouquinho e depois eu vou explicar como proceder. Então, devemos observar bem a fala da criança, o olhar, né? Um dos critérios que chama bem a atenção do diagnóstico é o olhar. A criança não faz contato visual olho no olho, né? Porque esse contato é muito importante para entender a comunicação de uma pessoa para outra. Como eu fiz no vídeo anterior, mas no vídeo anterior eu não enfatizei só o autismo, né? Porque uma criança pode não ter autismo e pode ter tido por algum momento essa dificuldade de contato visual, até mesmo porque às vezes não teve um adulto que estimulasse, não teve muito contato com esse adulto de conversa, né? Mas a partir do momento que esse adulto começar a conversar com essa criança e chamar a atenção, esse contato visual vai acontecer muito naturalmente e mais rápido. Já com as crianças autistas, ela, mesmo com o adulto trabalhando, ela vai ter essa dificuldade. Por isso é interessante usar das técnicas e fazer uma terapia. Então vamos lá. O contato visual, a fala, ela vai falar, como eu disse, na terceira pessoa. Na terceira pessoa você em vez de eu. Não são todas as crianças, viu? O que eu quero deixar mais claro também é que cada criança é uma criança, cada ser é único. Não é porque a criança tem o TEA, né, que é o transtorno do espectro autismo, a gente chama de TEA, que uma criança vai ter as mesmas dificuldades da outra. Como eu já disse que é uma dificuldade no desenvolvimento do cérebro, então cada pessoa tem uma forma de se desenvolver. Então, cada um vai ter suas formas de agir. Então, uma criança pode ter mais dificuldade na fala, outra na comunicação visual, outra nas sociais. Então, é interessante que a gente observa, os pais observam, a escola, todos que estão envolvidos com essa criança e procuram um especialista, procuram um psiquiatra, um neuropsiquiatra ou um psiquiatra infantil, desculpa, um neurologista infantil e um psiquiatra infantil e um psicólogo. É importante ter esses 3 a princípio. E os demais eu vou falando nos próximos vídeos, tá ok? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Até mais. Beijos.